Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de Fisiologia do Sistema Cardiovascular, dentro da Fisiologia Circulatória. Essa nossa aula 3, a parte 2 dela, vai tratar da regulação do fluxo sanguíneo. Então vamos lá, vamos em frente. Antes de nós entrarmos, propriamente dito, dentro da regulação do fluxo sanguíneo, a gente vai falar aqui de dois requisitos importantes para que ocorra esse fluxo sanguíneo e também uma distribuição de sangue adequada para os nossos tecidos, ok? Então vamos em frente. O primeiro requisito é uma força propulsora. Essa força propulsora ela é função da pressão gerada pela contração cardíaca, ou seja, pelo trabalho exercido pelo nosso coração, ok? E para que esse fluxo seja feito de maneira adequada, é necessário que nós tenhamos no nosso organismo, o nosso organismo seja capaz de direcionar de maneira apropriada esse fluxo sanguíneo em direção aos órgãos, para poder garantir o atendimento das suas necessidades metabólicas. E aqui, para a gente recordar um pouquinho sobre essa questão da força propulsora, essa força propulsora, o trabalho exercido pelo coração, ele acaba provocando uma diferença de pressão. E é através da diferença de pressão que o fluxo sanguíneo acontece. Lembrando sempre que a diferença de pressão é uma grandeza diretamente proporcional ao fluxo sanguíneo. E para poder promover um direcionamento adequado desse fluxo sanguíneo para os órgãos, é necessário que o nosso corpo modifique a resistência arteriolar. Essa é a forma fisiológica que o nosso organismo tem para ajustar a regulação do fluxo sanguíneo em direção aos nossos diferentes tecidos. E essa resistência arteriolar ela pode ser aumentada ou diminuída. Quando a gente aumenta a resistência arteriolar, o fluxo sanguíneo em direção àquele órgão ele vai ser reduzido. Enquanto que ao passo que a gente diminui a resistência arteriolar, a gente provoca um aumento do fluxo sanguíneo em direção àquele órgão. E a gente viu na aula passada que é ao nível das arteríolas que nós conseguimos fazer os ajustes desse processo de aumento ou redução da sua resistência, seja o que a gente chama de vasoconstrição, quando aumenta a resistência, seja através da vasodilatação dessas arteríolas, quando a gente aumenta o fluxo sanguíneo em direção a esses órgãos, ok? Só uma recordação. Bom, os ajustes na distribuição do sangue, eles obedecem, é claro, que a alguns princípios, como por exemplo, que o fluxo sanguíneo de entrada ele tem que ser exatamente igual ao fluxo sanguíneo de saída. Então, aquele fluxo sanguíneo que chega para uma determinada estrutura ou para um determinado órgão, ele vai ser igual ao fluxo de saída. Lembrando sempre que o fluxo é a intensidade com que o volume, a quantidade de volume que nós temos desse sangue passando no intervalo de tempo, ok? Que é dado geralmente em litros por minuto, como a gente comentou na aula passada. Então aqui nessa figura, nessa parte A gente nota que o fluxo sanguíneo é distribuído, o fluxo sanguíneo de 4 litros por minuto, ok? Ele é distribuído para 4 vasos diferentes, A, B, C e D, sendo que todos esses 4 vasos apresentam o mesmo grau de resistência, porque eles têm aqui o mesmo diâmetro, ok? Por isso, o que acontece é que esse fluxo de 4 litros por minuto ele vai ser distribuído de maneira igual para A, B, C e D. Ou seja, 4 dividido por 4 dá 1 litro por minuto para cada um desses vasos, resultando no final de 1 minuto que aqueles 4 litros que entraram nesse período vão sair também nesse mesmo período no mesmo valor de 4 litros. Ok? Então o fluxo total é o mesmo. Quando a gente promove uma alteração desse vaso B, provocando aqui nas arteríolas, nessa arteríola, uma redução do seu diâmetro, ou seja, um aumento da sua resistência, a gente nota que o fluxo sanguíneo é reduzido para 1/4 de litro por minuto, ou seja, 250 mililitros. Ok? O que vai acontecer? Para manter o fluxo sanguíneo contínuo, esses 3/4 restantes serão distribuídos pelos outros 3 vasos, A, C e D, que possuem o mesmo diâmetro e, consequentemente, a mesma resistência. Ora,
3/4 para você dividir para 3 vasos, significa que cada um desses vasos vai receber 1/4. Ou seja, aquele sangue que deixou de entrar no vaso B, ele agora é dividido, é distribuído para os demais vasos que têm menor resistência. E aí o que acontece é que a saída de A vai ter 1 litro e 1/4, ou seja, 1.250 mililitros. Aqui, 250 mililitros. Aqui, mais 1.250 mililitros por minuto. E aqui, mais 1.250 mililitros por minuto. Somando tudo, 250 vezes 4 dá 1 litro. 1, 2, 3 mais 1, 4 litros por minuto de saída. Ou seja, o fluxo total ele não muda. Ou seja, esse fluxo sanguíneo que passa pelos vasos A, C e D, que não sofreram nenhum tipo de modificação, ele se altera simplesmente pelo fato de, ao terem menor resistência que o B, eles receberem parte do sangue que era destinado anteriormente a esse vaso. Ok? Então, o fluxo sanguíneo, através de vasos sanguíneos individuais, ele vai ser determinado pela resistência ao fluxo de cada um desses vasos. Bom, e aí a regulação do fluxo sanguíneo, de maneira, do ponto de vista fisiológico, ele vai acontecer em diferentes formas, como, por exemplo, através da regulação neural ou neuronal, e é feita pelo sistema nervoso autônomo. E é uma regulação seletiva, ok? Porque é possível que determinado órgão, em determinado momento, possa ter modificado lá o seu padrão de fluxo sanguíneo pela atividade autonômica, de maneira até muitas vezes independente de outros órgãos, de acordo com a necessidade metabólica dessa estrutura. O sistema nervoso autônomo simpático, ele usa a noradrenalina como principal neurotransmissor, ok? E aí os receptores alfa-adrenérgicos, eles serão estimulados por essa noradrenalina. E os receptores alfa-adrenérgicos, eles atuam através do diacilglicerol e também do inositol trifosfato, o famoso IP3, ok? Sendo que os receptores adrenérgicos alfa-1 provocam vasoconstrição, enquanto que os receptores alfa-2 provocam vasodilatação. Mas vejam o seguinte, no caso do sistema nervoso autônomo simpático, ele tem inervação bastante extensa sobre a musculatura lisa que reveste as nossas arteríolas, aonde nós encontramos esses receptores. Só que os receptores alfa-1. Então, a noradrenalina tem uma ação direta sobre a musculatura lisa das nossas arteríolas para promover essa vasoconstrição, através de receptores alfa-1. Enquanto que a vasodilatação promovida pela noradrenalina, ela acontece de maneira indireta sobre essa musculatura lisa. Por quê? Porque os receptores alfa-2 eles estão localizados nas células endoteliais. E uma vez que essas células endoteliais são estimuladas por essa noradrenalina simpática, o que acontece é que elas produzem óxido nítrico. E esse óxido nítrico é que vai promover sobre a musculatura lisa um relaxamento, levando então à vasodilatação. Ok? Bom, o sistema nervoso autônomo, ele na verdade, ele não utiliza apenas noradrenalina como neurotransmissor. Assim também como o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele também não utiliza apenas a acetilcolina. Então existe uma inervação chamada de inervação não adrenérgica e não colinérgica, que chama-se hoje em dia de sistema NANC. Não adrenérgico, não colinérgico, tá bom? Então os neurotransmissores que são utilizados aí são substância P, o peptídeo intestinal vasoativo, conhecido como VIP, o VIP, o CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, o ATP e também o sistema nitrérgico através do óxido nítrico. Tudo bem? Então essas moléculas aí têm capacidade de promover muitas vezes vasodilatação ou vasoconstrição. Ok? É só para a gente saber que o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático não utilizam apenas noradrenalina e acetilcolina. Com relação à regulação parasimpática, ela não acontece simplesmente por uma questão mesmo anatômica, que não existe inervação
parasimpática significativa sobre a musculatura das nossas arteríolas, ok? De uma maneira geral. Então ela acaba não tendo significância nesse ajuste. Aqui nessa figura mostra pra gente os receptores adrenérgicos. Ó. Aqui a gente tem aquilo que eu tinha comentado, né, que eles podem atuar, né, os receptores, principalmente os alfa-1, atuam através do diacilglicerol e do IP3 como mensageiro secundário. Na hora que a noradrenalina se liga no seu receptor, ela ativa uma proteína G que ativa a fosfolipase C. Essa enzima então quebra, né, ela cliva fosfolipídios da membrana, formando essas duas moléculas aqui, né, diacilglicerol e IP3. Que por sua vez vão ativar cascatas, né, enzimáticas dentro da célula, como é o caso da PKC, a proteína sinase C, e nesse caso aqui ela fosforila, né, canais de cálcio, ativando canais de cálcio. Tudo bem? Os receptores alfa-2, eles já utilizam, né, como mensageiro secundário uma via que envolve a adenilato ciclase e não a fosfolipase C. A adenilato ciclase, ela na verdade é inibida por uma proteína G inibitória. Isso faz com que o ATP, né, deixe de ser quebrado para formar o mensageiro secundário AMP-ciclo e os níveis de AMP-ciclo diminuídos inativam essa proteína aqui, enzimática, que é a PKA, proteína sinase A, e o resultado disso é que ela desfosforila, inativando canais de cálcio. Okay? Então, além daquilo que a gente tinha comentado, de IP3 e diacilglicerol, receptores alfa, né, no caso o alfa-2, utilizam como mensageiro secundário os níveis de AMP cíclico. Okay? E aqui embaixo, né, o outro subtipo de receptor adrenérgico, que é o receptor beta, né, que o receptor beta, geralmente, ele não tem uma afinidade muito grande pela noradrenalina. Tá? Isso aí é uma coisa que a gente precisa, não sei se vocês já viram, mas a gente precisa recordar rapidamente, dizendo o seguinte, né, a noradrenalina, ela tem afinidade maior pelos receptores alfa-adrenérgicos, enquanto que a adrenalina tem afinidade maior pelos receptores beta. Mas, professor, como é que eu vou guardar isso? É simples, né? É uma maneira de um processo mnemônico, em que a adrenalina começa com A. Logo, ela se liga no receptor beta. Tudo bem? É só trocar. Enquanto que a noradrenalina, né, começa com N, se liga no receptor alfa. Tudo bem? Isso é só uma dica para a gente memorizar isso aí, não ficar se confundindo muito. Bom, além da regulação neuronal, nós também temos uma regulação endócrina, que é exercida através de um mecanismo humoral, ou seja, um mecanismo que envolve hormônios, que também podem regular o fluxo sanguíneo. Então, em algumas situações, como por exemplo, quando nós temos uma redução do volume líquido da gente circulante, né, o volume sanguíneo, né, baixa por hemorragia, ou até por uma baixa ingestão de água mesmo, né, muito prolongada, a gente tem a liberação de uma molécula chamada angiotensina 2, ok? Essa angiotensina 2, né, como o nome dela sugere, ela provoca uma tensão sobre o ângio, né, que é uma palavra que significa vaso, que está relacionada com vaso sanguíneo, ok? Então essa angiotensina 2, ela é capaz de promover, né, como o nome dela sugere, uma tensão sobre o vaso, ou seja, ela faz uma vasoconstrição. Então, nessa situação em que o indivíduo está submetido a uma hemorragia, né, ou uma perda de líquido muito grande, em que o líquido circulante está baixo, a pressão arterial do indivíduo baixa e o fluxo sanguíneo fica prejudicado. Então, para ajustar isso, essa molécula é liberada para promover, então, uma vasoconstrição. Tudo bem? Além da angiotensina 2, nós temos uma outra molécula também chamada, um outro hormônio, chamado vasopressina. A vasopressina, que também é conhecida como hormônio antidiurético, o ADH, é uma molécula produzida pela neurohipófise, né? É um neurohormônio, como se chama hoje em dia. E essa vasopressina, como o nome sugere também, né? Inicialmente ela foi descrita, né, como um agente, né, vasoconstritor, por isso ela recebeu esse nome, depois descobriu-se que ela também tem uma ação antidiurética, tudo bem? E aí o que acontece é que a vasopressina ela vai provocar vasoconstrição também, ao se ligar nos seus receptores lá, que utilizam como mensageiro secundário o diacilglicerol e o inositol trifosfato. Tudo bem? Um outro hormônio bastante importante é o peptídeo natriurético atrial. Como o nome dele sugere, ele é um peptídeo produzido pelas células atriais, né, pelos nossos miócitos atriais, e que está relacionado, né, com
a diurese, né, do sódio. Por isso que ele é natriurético, né? O sódio, né, em latim se chama natrium, ok? Por isso que a abreviação do sódio na tabela periódica é o Na, tá joia? Então o peptídeo natriurético atrial, ele é capaz de promover uma vasodilatação. Sabe por quê? Porque na maior parte das vezes esse peptídeo natriurético atrial ele vai ser liberado em situações opostas àquelas que a gente observa tanto para a liberação de angiotensina como vasopressina. Ele vai ser liberado em situações em que o volume líquido circulante está elevado, está alto. E o resultado disso é que nós tenderíamos a ter um aumento da pressão. E um aumento da pressão faz com que você tenha um aumento da perfusão. E para contrabalançar isso, para ajustar o fluxo sanguíneo, para deixar ele num valor mais adequado, mais constante para os nossos órgãos e tecidos, essa molécula provoca vasodilatação. E essa vasodilatação ela pode atuar, né, de duas formas. Uma ação direta sobre o músculo liso vascular, né, promovendo a vasodilatação, o relaxamento dessa musculatura e, consequentemente, a vasodilatação. E também ele pode atuar, né, inibindo a síntese e a liberação de endotelina, de angiotensina e também de noradrenalina. Essa inibição de síntese e liberação de endotelina, essa é uma molécula que é produzida, né, e secretada pelo nosso endotélio vascular. E ela também é capaz de induzir sobre a musculatura lisa das arteríolas um processo de vasoconstrição. Então, para contrabalançar isso aí, o peptídeo natriurético atrial não só vasodilata diretamente, como inibe também potenciais moléculas geradoras de vasoconstrição. Tudo bem? E, finalmente, a adrenalina, que é, na maior parte das vezes, liberada com atividade simpática aumentada, né? E essa molécula ela é liberada na corrente sanguínea, ela não atua, né, na transmissão sináptica, né, das células simpáticas, mas ela sim vai atuar em receptores extrasinápticos. Né? Esses receptores beta-adrenérgicos, né, que utilizam lá a MP-ciclo como mensageiro secundário, né, os receptores beta-2, provocam uma vasodilatação, levando a uma redução da afinidade das proteínas contráteis ao cálcio e uma hiperpolarização do músculo liso vascular, que é uma ação direta sobre essa musculatura. O resultado disso é que a gente tem, então, uma ação vasodilatadora. Receptores beta-1, beta-2, beta-3 também atuam, né, provocam uma vasodilatação através da produção de óxido nítrico, e aí é uma ação indireta sobre o endotélio, né, isso em alguns vasos sanguíneos de alguns órgãos. E o terceiro mecanismo, né, de regulação do fluxo sanguíneo é chamado de mecanismo de regulação local, onde nós observamos uma autorregulação miogênica, que é um mecanismo intrínseco da fibra muscular, né, lisa, que reveste esses vasos sanguíneos, ok? E na hora que a pressão arterial aumenta, existe um aumento de pressão sobre a parede desses vasos, que induz uma distensão da musculatura lisa circundante. E essa musculatura lisa, como resposta a essa distensão, ela se contrai. Por que isso acontece? Porque no momento em que ocorre um aumento da pressão arterial, o que acontece é que aumenta também o fluxo sanguíneo em direção àquele órgão. Então, para contrapor esse fluxo aumentado, essas células fazem uma espécie de autorregulação do seu fluxo sanguíneo. Como? Ao distender a musculatura lisa da vasculatura, elas respondem se contraindo mais, contrapondo então, né, através de uma vasoconstrição, ou seja, de um aumento de resistência, aquele fluxo que havia sido aumentado como consequência do aumento da pressão. Além da autorregulação miogênica, né, que é uma resposta intrínseca da própria musculatura, é característica do músculo, não é um controle externo como a gente observa com hormônios ou com neurotransmissores do sistema nervoso autônomo, nós também temos aqui um controle que é o controle metabólico. Esse controle metabólico ele é dependente do consumo de oxigênio, ou seja, quando aumenta a atividade metabólica da célula, é necessário que essa célula receba mais sangue para trazer justamente os substratos energéticos necessários para manter essa atividade metabólica, né, que foi crescida, né, e que está ali tendo que ser mantida.
Então, a adenosina, né, os níveis de adenosina vão ser alterados nesse momento, o oxigênio vai cair, é claro, o CO2 vai aumentar, a concentração de prótons também aumenta por conta do aumento da produção de CO2. Isso faz com que o pH caia, né, fique mais ácido. A osmolaridade pode ser alterada também em algumas situações, né, em que você tem trocas aumentadas nesse tecido, você começa a célula a produzir mais moléculas que são lançadas para fora dela, isso modifica a osmolaridade, a relação de osmolaridade do espaço intersticial, e também as concentrações de potássio, ok? Esses fatores levam então justamente à vasodilatação, favorecendo, é claro, um aumento do fluxo sanguíneo em direção a essa célula que precisa ter um aumento de produção energética. Além do controle metabólico, temos também os fatores endoteliais, né, em que as células que revestem internamente os vasos sanguíneos são capazes de liberar moléculas vasodilatadoras, como é o caso do óxido nítrico, da prostaciclina e do fator hiperpolarizante derivado do endotélio, ok? Então, essas moléculas produzem vasodilatação. E também pode provocar vasoconstrição no momento em que for necessário você regular esse aporte de sangue, ok? E aí o que a gente vai ter aqui como moléculas vasoconstritoras, a endotelina, as prostaglandinas, a angiotensina 2 e também espécies reativas de oxigênio, ok? Então aqui está mostrando para a gente a resposta do músculo liso arteriolar justamente ao aumento da atividade metabólica. Ó. Aumenta a taxa metabólica tecidual, os níveis de oxigênio, CO2 e de outros produtos metabólicos, chamados aqui de restos, também aumentam, né? Isso faz com que o músculo liso arteriolar sofra uma vasodilatação, ok? Essa vasodilatação provoca uma redução da resistência desse músculo, desse vaso, perdão, né? A diminuição da resistência aumenta o fluxo sanguíneo em direção a esse tecido. Logo, o que acontece? Aumenta a liberação de oxigênio em direção a esse tecido, aumenta também a remoção de CO2, que está sendo acumulado pela atividade metabólica, e aumenta também a remoção desses restos metabólicos. O resultado final é que o oxigênio tecidual vai para valores aumentados, o nível de CO2 tecidual cai, e os restos metabólicos também vão cair. Isso gera para a gente uma retroalimentação negativa em que deixa de estimular o músculo liso arteriolar para se vasodilatar. Tudo bem? E finalmente aqui a gente observa, né, o que acontece com a microcirculação, que é muito dependente justamente desses fatores metabólicos, ok? Então aqui mostra para a gente artérias, né, colaterais que levam sangue em direção às nossas arteríolas. Lembra, a parede das nossas arteríolas é bastante rica em quê? Em musculatura lisa. E essa musculatura lisa também é inervada pela atividade autonômica simpática, ok? Então o sistema nervoso pode regular aqui, né, o fluxo sanguíneo em direção ao leito dos capilares dos tecidos através, né, de vasoconstrição ou vasodilatação aqui, né, o sistema nervoso autônomo, ok? Bom, o que a gente observa aqui, né? As arteríolas se comunicam com os capilares. E existem estruturas musculares, né, que são os esfíncteres pré-capilares, que podem se abrir, né, e se fechar em resposta a sinais locais. Tudo bem? Então, muitas vezes, quando ocorre uma situação em que os esfíncteres pré-capilares estão relaxados, o sangue flui por todos os capilares desse leito capilar, para poder atender, por exemplo, um metabolismo aumentado desse tecido, dessas células localizadas aqui, né, que são irrigadas por esse leito capilar. Por outro lado, né, o que acontece muitas vezes é que, em situações em que esse metabolismo está reduzido, as moléculas, né, produzidas por esse metabolismo caem os seus níveis e aí esses esfíncteres pré-capilares eles se contraem, ok? Eles se contraem, voltam ao seu estado normal, né? Um músculo esfíncter, para quem não sabe, ele está sempre contraído, tá? Ele está sempre contraído. Então deixa de existir as moléculas que promovem o seu relaxamento, ele volta ao seu estado normal, que é contraído. Então ele fecha esses leitos capilares e o sangue então é desviado por esse desvio aqui, né, que é uma meta-arteríola, que leva o sangue em direção à parte venosa, já que não existe uma grande necessidade nesse momento de um fluxo sanguíneo aumentado para essa região, ok?
e dessa forma, assim, né, esses fatores metabólicos controlam muito esse processo de irrigação da microcirculação lá ao nível dos nossos capilares. Ok? Bom, então a gente na próxima aula, né, vai dar sequência aí e começar a falar um pouquinho também da regulação da pressão arterial. Até lá, gente!